que ouvir, do que espreitar, talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde. Quando penso em suplementação, penso em ginásio. Para melhorar o desempenho, seja no treino, seja para melhorar as minhas condições, a minha vida. Aquelas cenas que estão a vir para o ginásio, tipo ômega 3 e essas coisas todas. Eu tomo principalmente porque sou atleta, tomar creatina faz uma diferença enorme no ginásio. Portanto, eu recomendo a toda a gente tomar. Eu acho que penso talvez em proteína. Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada de Pela Tua Saúde, um podcast sobre saúde feito por jovens a pensar em jovens. Nessa temporada, voltamos mais uma vez ao nosso consultório informal, ou seja, ao nosso estúdio. E é aqui que vamos tentar dissipar dúvidas, discutir dados e curiosidades e explicar o que muitas vezes, ainda que pareça complicado, não é. Eu sou a Isabela Lico. E eu sou o Fernando Macedo. Nesta temporada vamos falar sobre nutrição e o primeiro episódio vai ser dedicado à suplementação. Para nos ajudar a navegar este tema, temos connosco a doutora Maria João Campos, nutricionista clínica, doutorada em Ciências Farmacêuticas na área dos suplementos. Doutora Maria João, obrigado por ter aceitado este convite. Podemos começar definindo o que realmente é um suplemento. Qual é a diferença, doutora, entre um suplemento alimentar, um medicamento e um alimento funcional? Muito bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Para mim é um gosto estar aqui a falar para jovens sobre este tema e é uma oportunidade sempre de esclarecer algumas dúvidas sobre um tema que me é tão querido e nesta lindíssima cidade do Porto que eu gosto sempre de visitar. Qual é a diferença entre estes três produtos? De forma muito célere, dizer que um suplemento é um alimento com características especiais, ou seja, ele visa complementar uma alimentação já de si saudável, mas tem umas particularidades, e as particularidades é que ele deve ser veiculado numa forma doseada, normalmente associado a uma forma farmacêutica, uma cápsula, um comprimido, um xarope, e não tem como objetivo tratar nem prevenir doenças, que no fundo é aquilo que os medicamentos fazem, e esta é a grande diferença, para além de diferenças, obviamente, em termos de composição, porque os suplementos podem ter determinado tipo de ingredientes, componentes, como nutrientes, micronutrientes, extratos de plantas, e os medicamentos têm outro tipo de substâncias, podendo também ter estas que referi. O alimento funcional acaba por ser mais parecido com o suplemento alimentar, no entanto, a matriz é uma matriz alimentar convencional, portanto não estamos a falar de cápsulas nem de comprimidos, estamos a falar de sumos, de iogurtes, de cereais, de pão, de todo o tipo de alimentos que podem ter alguma funcionalidade, algum benefício para a saúde. O mercado dos suplementos cresceu muito na última década. O que explica este fenómeno? É ciência, o marketing, é uma necessidade real ou é uma moda? Eu penso que é um pouco de tudo. Há efetivamente um crescimento muito significativo, tanto em número de unidades de venda como em volumes de faturação de suplementos alimentares em todo o mundo, em que Portugal está incluído. Eu diria que uma das principais razões, aquela que eu gosto mais de acreditar que é a principal, é que as pessoas estão mais preocupadas com o seu estilo de vida, com a sua saúde, com o seu bem-estar, com o seu envelhecimento saudável e procuram não só uma alimentação mais saudável, mas também suplementar para suprir aquilo que atualmente muitas vezes a alimentação não nos dá. Portanto, e esse pode ser outro fator, o facto dos alimentos estarem a mudar em termos de composição, estarem a piorar a sua composição nutricional, fruto também das alterações climáticas, fruto também das dinâmicas da agricultura, e isso fazer com que as pessoas comam alimentos menos ricos nutricionalmente e isso fazer com que as necessidades de suplementar sejam superiores. Não tiro daqui o facto de também podermos associar este aumento a uma moda, obviamente, até porque basta nós abrirmos uma rede social para percebermos quantos influencers estão associados a marcas de suplementos e isso obviamente acaba por catapultar as vendas. E isso está associado totalmente ao marketing, porque as empresas já perceberam quem são os públicos-alvo da venda de suplementos e por isso fazem o trabalho delas para aumentar as vendas e com isso aumenta o consumo.
No mundo fitness, fala-se cada vez mais de proteínas em pó, de creatina, de pré-treinos. E no mercado wellness, os suplementos para sono, para estresse, para cabelo. Como a gente pode distinguir os suplementos que são realmente necessários e que têm base científica dos que só têm, por exemplo, embalagens bonitas? Em primeiro lugar, nós para sabermos se devemos suplementar, temos que necessariamente procurar um profissional de saúde. E essa é uma limitação muito grande do mercado, porque nós podemos comprar um suplemento em quase todo o lado, portanto, muitas vezes compramos sem qualquer tipo de aconselhamento e sem avaliar efetivamente a necessidade de o consumir ou não. Mais uma vez, recordemos a definição. Nós devemos usar suplementos para complementar algo que nós não conseguimos ir buscar à alimentação. E muitas vezes nós não corrigimos a alimentação de forma a não precisarmos de suplementar. Esse é o aspecto, para mim, que é fulcral naquilo que é saber se precisamos ou não de um suplemento. Por outro lado, depois temos o aspecto da qualidade do suplemento e de sabermos se efetivamente aquele suplemento, para além de ser preciso, é um suplemento de qualidade, que tem aquilo que diz que tem no rótulo, que não é só a rotulagem bonita, a caixa bonita, mas que efetivamente é uma necessidade nossa, com qualidade do próprio produto, tendo em conta a sua composição, a qualidade de produção. E isso já é mais difícil de nós conseguirmos, até nós profissionais de saúde, obtermos essa informação. É preciso um aprofundado conhecimento sobre o mercado, sobre as marcas, sobre os produtos, saber se as doses para aquilo que queremos, o benefício são as adequadas, se existem ou não alegações de saúde autorizadas nas cartonagens, nas caixas, nos rótulos dos produtos. Portanto, o profissional de saúde, até ele tem dificuldade em dar esse aconselhamento de forma adequada, portanto, sem o aconselhamento de um profissional de saúde é que acabamos por, provavelmente, estarmos a consumir coisas que não precisamos e estarmos a deixar de consumir coisas que se efetivamente podemos precisar. E quando é que um suplemento deixa de ser um complemento e passa, por exemplo, a ser o substituto perigoso de uma alimentação saudável? Em vários momentos. Portanto, se falarmos em suplementos de forma genérica, porque existem os suplementos alimentares, depois temos os suplementos nutricionais orais, que são aqueles suplementos que são hipercalóricos e muitas vezes hiperproteicos e que até são utilizados por algumas pessoas para substituir as nossas refeições. O nosso antigo Presidente da República usava isso como exemplo, dizia que quase não comia porque bebia, entre aspas, um daqueles iogurtinhos nas viagens. Isso acaba por ser perigoso, porque as matrizes alimentares naturais são matrizes muito complexas e muito sinérgicas. Portanto, nós, quando ingerimos um alimento, ingerimos aqueles nutrientes, mas ingerimos muita sinergia entre os próprios nutrientes que têm benefícios para a nossa saúde. Quando nós isolamos e acabamos por substituir a nossa alimentação, ingerindo as vitaminas num comprimido, ingerindo os ácidos gordos poliinsaturados numa cápsula e ingerindo o pó numa proteína, estamos a prejudicar a nossa saúde porque deixamos de ingerir essa própria sinergia que existe nas matrizes alimentares, que são complexas, mas por outro lado são muito bonitas por esse aspecto. Portanto, isso torna-se perigoso logo à partida. E depois há outro aspecto que não posso deixar de evidenciar, que é quando nós deixamos de olhar para o suplemento como algo que pode ter riscos e consumimos sem pensarmos no risco do suplemento, corremos outro risco, que é o de estar a consumir mais ou muito mais do que aquilo que precisamos de alguns ingredientes, de alguns micronutrientes ou de alguns macronutrientes. Porque se nós temos limites na ingestão alimentar de carne, de peixe, de hidratos de carbono, o nosso estômago muitas vezes diz-nos, às vezes tarde demais, mas diz-nos que já chega, já não precisamos de comer mais, já estamos saciados. Se nós falarmos em cápsulas e comprimidos, nós conseguimos ingerir, se calhar, dezenas de cápsulas ou comprimidos por dia sem ter essa sensação. Portanto, tudo isso acaba por ser preocupante e as pessoas devem ter cuidado e pensar que, por ser natural, não é por ser um suplemento que ele é natural e não faz mal, porque tudo isto é errado. O suplemento não é natural e o suplemento pode fazer mal. Que tipo de riscos à saúde esse excesso de comprimidos e de suplementação pode causar?
pode causar vários. Logo por si, mesmo em jovens que não consomem outro tipo de medicamentos clássicos, podemos ter o risco de toxicidade associada à sobredosagem de alguns nutrientes, principalmente micronutrientes, que é aquilo que se fala mais. Claro que o risco agudo é baixo, ou seja, não é por eu consumir até mesmo de algumas vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que são mais difíceis de excretar pela via urinária, mas não é por nós consumirmos pontualmente mais do que aquilo que é suposto que vamos ter um risco para a saúde de forma aguda. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão anos a consumir determinados suplementos e a médio e longo prazo podemos ter problemas associados, que são variadíssimos, associados às vitaminas, aos minerais, para o nosso organismo. Portanto, isso é logo um risco muito significativo, que muitas vezes não é objetivo, ou seja, nós não conseguimos perceber logo que isto pode vir a acontecer por causa de um consumo significativo deste tipo de produtos. Depois também há, e isso acontece com alguma frequência, até alterações nos valores que nos indicam a nossa saúde do fígado, a saúde hepática, que quando há um consumo exagerado de suplementos, a metabolização muitas vezes é feita também por via hepática, como é de muitos alimentos também e de muitos medicamentos, e isso também a longo prazo pode prejudicar a saúde do nosso fígado. Por outro lado, algo muito importante é aquilo que é as interações com outros medicamentos. Portanto, se eu estou a tomar um medicamento e às vezes até nem verbalizo que o faço, e nos jovens isso acontece muitas vezes, porque até tenho vergonha de estar a tomar determinado tipo de medicamentos, e começo a tomar um suplemento porque não disse até ao profissional de saúde que estava a tomar aquele medicamento, eu posso ter riscos, e aí os riscos podem ser mais graves, dependente do medicamento que a pessoa está a tomar, obviamente, e dependente do suplemento que a pessoa vai ingerir. E qual é um dos maiores mitos sobre a suplementação que continua a circular, mas que a ciência já desmontou há bastante tempo? Olha, o maior de todos é quando as pessoas dizem que mas é natural, se é natural não faz mal. Esse para mim é o maior mito associado a este mercado dos suplementos, porque os suplementos não são produtos com este nome muito, muito antigos, se calhar têm mais ou menos a vossa idade, eles nasceram em 2003, portanto 2002 na Europa, 2003 em Portugal, portanto não são muito, são relativamente recentes, e as pessoas associavam, agora um bocadinho menos, mas naquela altura muito, a algo que tem uma mistura de plantas, que tem uma vitamina, que tem um mineral, que só vai ajudar a complementar aquilo que nós precisamos. No entanto, a maioria dos suplementos tem na sua composição substâncias que não são de todo naturais, que são muitos excipientes, que são o apoio para a produção de um comprimido, de uma cápsula, e que são exatamente os mesmos que são usados em muitos medicamentos. Portanto, eles de natural têm pouco, e como não são naturais, eles podem, também por essa razão, não fazer bem. Por outro lado, muitos suplementos têm na sua composição fármacos vegetais, e como vocês se calhar têm conhecimento, vocês sabem que a origem de muitos medicamentos foram, e ainda é, efetivamente em plantas que foram descobertas pelas medicinas mais tradicionais, em que se percebeu que aquelas plantas tinham determinada atividade, e a partir daí foram desenvolvidos medicamentos de forma sintética, que hoje são medicamentos que nós usamos no nosso dia-a-dia. Portanto, e os fármacos vegetais que são utilizados em muitas, e os extratos de plantas que são utilizados em muitos suplementos, podem ter riscos, exatamente porque eles têm ação. Portanto, se têm ação, também têm riscos. E mesmo sendo naturais, têm riscos. Os chás e as infusões podem ter riscos para pessoas que tomam determinados medicamentos. Portanto, isto não é algo inócuo que não faz mal. Isso para mim é o maior mito de todos, que tem que ser muito trabalhado para ser desmistificado. E a gente sabe que os suplementos acabam ainda tendo outro efeito indireto na saúde, que é o impacto ambiental. De que forma esse aumento que observa-se do uso de suplementos pode ser nocivo para o meio ambiente? Tudo aquilo que nós consumimos numa sociedade altamente
industrializada, consumidora de tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo que consumimos em excesso e que não precisamos é prejudicial ao ambiente, não é? Gasta energia, gasta recursos, gasta matérias-primas, muitas delas até matérias-primas que vêm da natureza. Portanto, para mim, consumir algo, comprar algo que não precisamos dele, acaba por ter sempre impacto. Esse é um aspecto importante em termos de impacto ambiental. Depois, obviamente, tudo aquilo que nós consumimos tem que ser excretado, não é? Seja da parte alimentar, seja de medicamentos, seja de suplementos. E isso acaba por também ter um impacto naquilo que são, por exemplo, as nossas águas e aquilo que depois é o tratamento que as águas têm que ser sujeitas para depois nós podermos voltar a consumi-las. Por outro lado, não a maioria, mas uma parte, por exemplo, do processo de fabrico dos suplementos alimentares ou dos materiais utilizados no processo de fabrico dos suplementos alimentares não pode ser reciclado. Por exemplo, os blisters, não sei se vocês têm a noção, dos medicamentos e dos suplementos, eles têm na sua composição substâncias que nós não conseguimos separar e elas têm que ser recicladas separadamente. Portanto, eles não são recicláveis. Para já, eu sei que se está a trabalhar para tentarmos ter outro tipo de embalamentos primários, mas logo isso tem um impacto ambiental grande, principalmente se nós não precisarmos deles. Sabemos que o marketing de muitos destes suplementos é feito através das redes sociais e tem como alvo pessoas jovens. Quando vê influenciadores a promover suplementos nas redes sociais, o que é que mais a preocupa? Preocupa-me eles não serem profissionais de saúde, não serem nutricionistas, médicos, farmacêuticos, nem enfermeiros. Esses sim têm algum conhecimento, alguns deles mais do que outros, sobre este tema. E obviamente isso, como também me preocupa o aconselhamento de algumas dietas, de alguns alimentos que efetivamente não encaixam no dia-a-dia de todas as pessoas. Portanto, preocupa-me um uso inadequado ou um uso desnecessário. E isso cruza aqui com tudo o que dissemos até agora. Economicamente, um uso muitas vezes não seguro, um uso desaconselhado, ou seja, às vezes nem é aconselhar, não aconselhar, é aconselhar mal, porque há muito esta mensagem de é natural, não faz mal, eu consumi e fez-me bem, mas pode até, não estou a dizer que os influencers não estão a dizer a verdade, pode ter feito bem à influencer, mas não fazer bem ao influencer, mas não fazer bem a todas as pessoas que estão a ouvir aquela publicação nas redes sociais. Portanto, preocupa-me muito esta forma um bocadinho despreocupada que pessoas que não estudaram absolutamente nada da área da saúde acham-se no direito de aconselhar produtos que são fontes concentradas de alguma coisa e que podem ter o impacto que nós já vimos que podem ter. E seguindo nessa dimensão das redes sociais, um dos locais de venda mais frequentes dos suplementos é justamente a internet. Os suplementos vendidos online têm algum tipo de controle de qualidade? Ou seja, um jovem que compra um suplemento online sabe mesmo o que está comprando? O mercado online é um mercado que preocupa as autoridades atualmente, principalmente porque nós podemos comprar online num país que não é o nosso país, em que nós sabemos como estão reguladas e quais são as regras existentes para a comercialização destes produtos. Não é por o produto ser vendido online e ser vendido numa farmácia que ele é sujeito a mais controle de qualidade ou não. As exigências em termos de qualidade não são muito grandes na área dos suplementos alimentares. Felizmente há empresas que fazem elas próprias essa autoexigência e produzem com qualidade e controlando aquilo que estão a fazer e garantindo que aquilo que estamos a comprar é exatamente aquilo que se diz. Agora, o mercado online é um mercado muito mais suscetível a fraudes até empresas que entram no mercado e que depois de um dia para o outro desaparecem, e muitas vezes fica-se na dúvida porque é que isto aconteceu. Portanto, o meu conselho, eu prefiro ir pela positiva, o meu conselho é, se puderem comprar
fisicamente, acho que estão a fazer melhor. E se puderem comprar numa farmácia ou numa parafarmácia que tenha um responsável farmacêutico, melhor estão a fazer, porque podem ser devidamente aconselhados. E não só por isso, porque o circuito do produto está mais controlado. Só muito brevemente para vos explicar, quando um produto sai de um armazém de uma indústria farmacêutica ou uma indústria alimentar que produz suplementos, ele sai num caminhão que tem controle de umidade e temperatura, eles chegam aos armazenistas das farmácias que têm controle de umidade e temperatura e depois sai dos armazenistas para a farmácia com o mesmo controle e chega às farmácias e está num local que é exigido também esse controle. Se nós comprarmos um suplemento online no pico do verão com 40 graus de temperatura, quer dizer, ele vem por correio. Vejam a que temperaturas é sujeito durante esse período do ano um suplemento. Portanto, eu acho que é sempre melhor recorrer fisicamente. Eu sei que isto para a juventude é complicado, porque hoje em dia compram quase tudo online, mas é benéfico ir a uma loja, pedir aconselhamento, dizer para o que é que precisam do suplemento e garantir que o suplemento depois vai convosco na vossa temperatura do carro ou do que quer que seja e que não foi sujeito a estas temperaturas tão extremas. Quando digo muito calor, também posso dizer muito frio, que também muitas vezes é prejudicial. Há cada vez mais jovens a tomar suplementos e muitas vezes fazem-no sem ter qualquer orientação de profissionais. A partir de que idade é que o corpo está preparado para receber suplementos? Se calhar todos nós aqui, quando éramos bebés, tomámos suplementos, principalmente a vitamina D que é dada a todas as crianças, e muitas vezes as nossas mães foram suplementadas na gravidez, ou por medicamentos, o ácido fólico, ou por suplementos, que agora é mais comum até numa junção de ingredientes. Portanto, pode haver suplementos em todas as fases da vida. Eles têm é que ser aconselhados e, por outro lado, ingeridos nas doses certas, na forma certa e, se necessário, ingerir. Quando falamos desses suplementos, se calhar até nos jovens, nos adolescentes, mais associados ao desporto, eu diria que a idade é um bocadinho relativa, porque nós nunca conseguimos falar numa idade, na idade como algo que reproduza a 100% aquilo que é a nossa maturação biológica. Depende muito de jovem para jovem. No entanto, eu diria que até aos 16 anos, assim de forma muito genérica, claro que isto deve ser sempre individualizado, até aos 16 anos acho que não há critérios objetivos para suplementar, a não ser que situações muito excepcionais, às vezes crianças com tipos de alimentação que não, por exemplo, uma criança vegetariana que não ingira todos os nutrientes através da alimentação logo à partida e que tenha que ser suplementada. Mas tudo o resto, a partir dos 16 anos, de forma individualizada, acompanhada, pode fazer sentido. A partir dos 18 anos, em quase todos os jovens, pode haver critérios para suplementar, mas, mais uma vez digo, individualizado, porque há muitos a tomarem suplementos, nem sabem o que é que estão a tomar, nem tomam creatina e depois estão o dia todo no sofá, não sabem para que é que estão a tomar creatina, querem fazer suplementação de proteína e depois não bebem leite, não comem iogurtes, não comem carne nem peixe. Portanto, tudo isto só faz sentido de forma muito abordada. Nós temos um lema na suplementação que é: nós não devemos suplementar ninguém que não faça uma alimentação de base saudável. Portanto, isto é como se fosse uma pirâmide. A base é a alimentação saudável, só se eles estiverem a alimentar corretamente é que depois até podemos fazer alguns reforços alimentares, por exemplo, na proteína, se for um jovem atleta, começa a fazer desporto de forma mais frequente, e só se não conseguimos chegar às necessidades através destes dois patamares é que devemos suplementar, para também não queimar etapas no desenvolvimento das crianças e dos jovens, e também nos hábitos alimentares, que é muito importante nós estimularmos esses hábitos nesta fase da vida. A que sinais deve estar atenta uma pessoa, jovem ou não, de que ela precisa tomar algum tipo de suplemento? Isso varia um bocadinho em termos, clínicos, mas obviamente que uma criança... Eu gosto mais de dizer de outra forma, que é que grupos alimentares é que, ao não serem ingeridos, podem gerar necessidade de suplementar. Se eu tiver uma criança que, por exemplo,
não bebe leite, não come iogurtes, não come queijo. Eu posso desconfiar que a criança, à partida, está a fazer uma ingestão de cálcio abaixo daquilo que são as suas necessidades. Se eu tenho uma criança, por exemplo, que não come fruta, que não come sopa e não come vegetais, provavelmente essa criança está a fazer uma ingestão de micronutrientes abaixo das necessidades. Portanto, esses sinais que devem ser os pais a detectarem são mais importantes até do que os sinais clínicos. Há alguns sinais clínicos típicos do adulto, por exemplo, se a pessoa dormir mal, estiver muito cansada, começar a ter o cabelo fraco, as unhas quebradiças. Portanto, tudo isso pode ser sinal que a pessoa não se está a alimentar como deve ser e não está a ingerir alguns micronutrientes que são fundamentais para a nossa saúde e o bom desenvolvimento do nosso organismo. Portanto, são assim os mais importantes, mas claro que nós não devemos suplementar logo, devemos perceber qual é a causa destes sinais. Houve uma perda de peso repentina ultimamente, a pessoa fez alguma alteração alimentar de forma aguda que pudesse gerar este déficit nutricional, até porque muitas vezes estes sinais só se manifestam uns meses depois do evento da alteração começar. Isso é muito importante. Dificuldades de concentração, por exemplo, dificuldade em treinar, mais cansaço, acordar cansado, que muitas vezes as pessoas dizem. Tudo isso são sinais que nos levam não a pensar que devemos suplementar, mas que estamos a comer mal. E depois vamos ver como é que nós podemos corrigir esse comer mal. Para terminar, antes de comprar qualquer suplemento, quais são as perguntas essenciais para fazer um profissional de saúde? Antes de comprar, quais são as perguntas essenciais para fazer um profissional de saúde? A partir do profissional de saúde, ao recomendar, já deve recomendar um produto de qualidade. Mas eu diria que o que é que eu valorizo quando compro um suplemento alimentar? Primeiro, perceber onde é que ele é fabricado. Isso para mim é muito importante. E às vezes essa informação não é direta, porque aquilo que aparece nas embalagens é quem é que distribui o produto. Mas tentar ter algum conhecimento como profissional de saúde sobre onde são fabricados determinados suplementos, para mim é muito importante, porque a experiência na indústria farmacêutica diz-me que um suplemento fabricado segundo as regras mais próximas dos medicamentos, apesar de não serem obrigatórias, à partida é um suplemento que tem mais qualidade, que reproduz mais aquilo que está no rótulo, é mais estável, portanto, isso para mim é muito importante. Depois há uma pergunta que quase ninguém faz e nós muitas vezes também nos esquecemos, enquanto profissionais de saúde, de dizer que é durante quanto tempo é que eu devo tomar este suplemento? As pessoas às vezes saem da consulta ou saem da farmácia sem saber quanto tempo é que devem tomar o suplemento. E isso é uma informação que muitas vezes nós não a damos e a própria pessoa muitas vezes não pergunta. E varia muito de tipo de suplemento. Às vezes há suplementos para tomar uma semana, outros para tomar 3 meses, sendo que aquilo que são as orientações é que ninguém deve tomar um suplemento por mais de 3 meses sem lhe voltarem a dizer que deve continuar, assim de forma genérica. Claro, temos a exceção, por exemplo, das grávidas, que sabem que têm que estar 9 meses a tomar determinado suplemento, mas genericamente 3 meses é aquele limite que a pessoa não deve ultrapassar sem obter outra informação para continuar. E depois pode fazer sempre perguntas de, olha, eu estou a tomar este medicamento, não faz mal tomar este suplemento com este medicamento? Porque muitas vezes o que nos acontece é o contrário. A pessoa não verbaliza que está a tomar suplementos, tem vergonha de o dizer. Nós muitas vezes perguntamos que medicamento está a tomar e a pessoa diz, e depois às vezes só no final da consulta é que diz, mas eu também estou a tomar magnésio, ou eu também estou a tomar este ferro. E porquê? Porque nós não perguntamos objetivamente os suplementos e temos que o fazer, porque se nós não o fizermos, a pessoa quase sempre não diz que está a tomar o suplemento de forma espontânea. As razões são várias, mas eu acho que a principal é algum receio de nós criticarmos a administração, a auto-administração desses próprios suplementos. Era isso. Muito obrigada, doutora Maria João Campos. Fica por aqui esse episódio do Pela Tua Saúde, o podcast do JPN sobre saúde feito de jovens para jovens. Nós regressamos em breve com mais um tema ligado à nutrição. Até à próxima.
que ouvir, do que espreitar, talvez pelo teu bem-estar. Se queres que algo mude, vem daí pela tua saúde.